Quando se fala dos países mais impressionantes da história europeia, muitos pensam em Roma. Mas Roma não foi construída em um dia. No início, Roma era apenas uma pequena aldeia. A lenda da origem de Roma remonta à Guerra de Troia. Dizem que, no século XII a.C., na época da dinastia Shang da China, o príncipe troiano Paris sequestrou Helena, a primeira influenciadora da Grécia, enquanto estava em uma missão. Esse evento causou uma enorme revolta entre os gregos, que já cobiçavam Troia há muito tempo. Finalmente, os gregos decidiram enviar um exército de 10.000 soldados para atacar Troia, e essa guerra, provocada por um sequestro, durou 10 anos. Durante esses 10 anos, muitas lendas heroicas surgiram, e muitos heróis perderam suas vidas. No fim, os gregos usaram um cavalo de madeira para enganar os troianos e destruíram a cidade, arrasando-a completamente. Após a queda de Troia, um herói troiano chamado Enéas levou os sobreviventes em uma longa jornada até chegarem à Península Itálica. O rei indígena local, Latino, impressionado com Enéas, deu sua filha em casamento a ele. Enéas, então, estabeleceu uma nova comunidade com seu povo na região. Décadas depois, no século VIII a.C., Amulio usurpou o trono de seu irmão e, para eliminar qualquer ameaça futura, matou seus sobrinhos e forçou sua sobrinha a se tornar uma sacerdotisa vestal, que não podia casar nem ter filhos. Contudo, o deus Marte apaixonou-se pela sacerdotisa e ela deu à luz a gêmeos, Rômulo e Remo. Amulio ordenou que os gêmeos fossem mortos, mas o servo encarregado da tarefa teve piedade deles e os colocou em um cesto no rio Tibre. Os gêmeos foram salvos e amamentados por uma loba, até serem encontrados e criados por um pastor. Quando cresceram, Rômulo e Remo mataram Amulio, restauraram seu avô ao trono e decidiram fundar uma nova cidade no local onde a loba os havia cuidado. Durante a construção, uma disputa entre os irmãos resultou na morte de Remo por Rômulo, que deu à cidade o nome de Roma, tornando-se seu primeiro governante. De acordo com os registros históricos romanos, Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C., data que se tornou o aniversário da cidade. Nos primeiros anos, Roma era governada por 7 reis e estava longe de ser uma potência. Rômulo, para aumentar a população, acolheu fugitivos e foras da lei de todas as partes, oferecendo-lhes proteção. Assim, Roma começou a crescer como um centro de imigração, embora com uma reputação questionável e um desequilíbrio de gênero, com mais homens que mulheres. Para resolver a falta de mulheres, Rômulo organizou um festival religioso, convidando os sabinos. Durante a celebração, os romanos sequestraram as mulheres sabinas e as forçaram a se casar. Isso levou a uma guerra entre romanos e sabinos, que durou anos até que as mulheres, agora esposas dos romanos, intervieram para impedir a luta entre seus maridos e seus pais. Com isso, os dois povos se uniram, e Rômulo governou Roma sozinho após a morte do rei Sabino. Rômulo foi reverenciado como o pai de Roma e deificado após sua morte. No final do século VI a.C., o último rei, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto devido à sua tirania e à infame violação de Lucrécia por seu filho. Isso levou à abolição da monarquia e ao estabelecimento da República Romana, governada por 2 cônsules e o Senado. Assim, Roma entrou na era republicana, onde a política era dominada pelos nobres, mas os plebeus gradualmente conquistaram direitos políticos através de lutas e reformas. Durante a República, Roma expandiu seu território, derrotando os etruscos, conquistando a Itália Central e, mais tarde, enfrentando o poderoso Cartago nas Guerras Púnicas. A Primeira Guerra começou em 264 a.C. por causa da disputa sobre a Sicília, e Roma eventualmente derrotou Cartago após 23 anos de conflito, tornando-se a principal potência no Mediterrâneo Ocidental. As guerras subsequentes consolidaram o poder de Roma, culminando na destruição total de Cartago em 146 a.C., após a Terceira Guerra. Com a expansão, surgiram conflitos internos. O sistema de pequenos proprietários que formavam o núcleo do exército romano começou a desaparecer, substituído por grandes latifúndios e escravidão. A crise social e a falta de soldados levaram a reformas agrárias promovidas pelos irmãos Graco, que acabaram assassinados. A República entrou em um período de guerras civis e ditaduras, que culminou com a ascensão de Júlio César e, finalmente, a transição para o Império Romano sob Augusto, transformando Roma em uma das maiores civilizações da história.